ciclo, encerrando essa semana, muito produtiva. Eu sou o Eloy, assistente do gabinete da Mari, sou gestor de políticas públicas de formação e vou conduzir a sala aqui, tá? Vou passar para a Leca, o Joselito também e o Alex Matias, se quiserem, sintam-se convidados para participar da fala inicial. Leca. Obrigada, Eloy. Oi, gente, boa noite. Agradecer imensamente a vocês pela participação, né? Estamos chegando ao fim nessa etapa de ciclos, né, que a gente começou na segunda-feira. Hoje é o nosso último ciclo, né, dessa etapa. Então, agradecer bastante pela participação de vocês. Estou vendo algumas pessoas aqui que participaram em outros momentos, tá? A gente vai seguir aqui com o protocolo, com as mesmas informações, né? Mas porque a gente sabe que tem algumas pessoas que ainda não participaram, né? E aí, me apresentando, eu sou Leca Castro, eu faço parte da equipe da Secretária Extraordinária de Cultura, junto com Eloy, Renata, Gessiane, Mariana, Celito, né? Estamos aqui representando a Secretária Extraordinária de Cultura, a Luísio está aqui também representando a Fundação José Augusto, e estamos aqui nesse momento de escuta, né, tentando conduzir essa escuta. Ressaltar aqui a secretária, né, a Marilanda, ela não estará presente devido à sua agenda, ela está nesse momento em Brasília, no Fórum Nacional de Secretários, tá? Mas a gente está aqui conduzindo, escutando, a reunião está sendo gravada também, a nossa equipe também está fazendo uma relatoria, então todas as considerações, sugestões, enfim, tudo está sendo anotado, né, considerado, estamos gravando, então a gente também vai poder assistir novamente, tá? É importante ressaltar isso. Iniciamos na segunda-feira, né, esse processo, e estamos chegando ao fim agora, com essa última, nesse ciclo, né, de escutas. É importante lembrar também que a gente tem um formulário de considerações, enfim, né, sobre a consulta pública da PENAB. É importante lembrar que o prazo inicial era até hoje, né, às 23h59, mas como houve uma prorrogação do PAA, a gente vai deixar o formulário disponível até a segunda-feira, né, eu acredito que vai falar mais um pouco, vai colocar aqui no chat também, mas agradecer mesmo a participação de vocês, lembrar que é um momento de escuta, tá? Então, assim, a gente não tem nada concreto, nada finalizado, a gente não tem editais, categorias, valores ou porcentagens, então esse é o momento para vocês sugerirem, para vocês proporem a partir das especificidades, né, das linguagens, dos segmentos culturais de vocês. Esse é o momento de escuta, tá? A gente sempre vai ressaltando isso em cada etapa, que a intenção é que a gestão interfira o mínimo possível, né? Que a gente realmente vá acompanhando, vá anotando, considerando todas as informações, proposições que são colocadas aqui, tá bom? Muito obrigada, vou passar para Celito Costa. Oi, boa noite a todas, todos e todes, né? É um grande prazer estar aqui nessa escuta. Só queria fazer essa saudação inicial, agradecer também, né, todo mundo que está aqui. É muito bom a gente ver que as pessoas estão acreditando, né, na construção dessa política pública de forma participativa, né, democrática, com escuta. E aproveitar também para me apresentar. Eu assumi há pouco tempo a coordenação de diversidade da Secretaria de Cultura, a Secretária Extraordinária de Cultura e Fundação José Augusto, né? Nós tínhamos o companheiro Adler, que foi para a equipe do MINC, e a secretária me convidou para estar assumindo essa coordenação da diversidade, né? Que trabalha com todos esses segmentos da diversidade. E me colocar à disposição de vocês e dizer que a gente está juntos aí, né, juntas e juntos, construindo essa política pública e a política nacional Aldir Blanc. Okay? Então, a gente está muito feliz de estar aqui com vocês e sintam-se à vontade para participar, e é o momento da gente escutar vocês para a gente poder subsidiar a construção desse plano de aplicação anual de recursos.
da Política Nacional de Blanco. Boa noite. Obrigado, Celito. Aloísio, fica à vontade. Boa noite a todos e todas, saudar também aos participantes dessa plenária, desse momento especial de escuta, um momento muito importante para a sociedade civil, para os fazedores e fazedoras de cultura, e a Fundação José Augusto e a secretária extraordinária de cultura, através do gabinete de sua equipe, está a postos para escutá-los, porque esse é um momento essencial para que as propostas, os anseios de todos os segmentos que estão envolvidos hoje nessa escuta sejam apreciados e colocados na discussão, né, nessa possibilidade dessas propostas serem concretizadas. É isso que a escuta e a própria consulta também que está no formulário pretende fazer. Então, saudar a todos e todas e agradecer a presença e fazermos um bom evento de escuta hoje à noite. Obrigado. Obrigado, Aloísio. Eu vou fazer uma apresentação breve para vocês do que é a PENAB, de como é que se estruturou o nosso processo de escuta pública, tá? A Política Nacional Aldir Blanc surge de uma necessidade de estruturar um sistema federativo de financiamento da cultura. Então, vai apoiar estados, municípios e Distrito Federal durante 5 anos. São objetivos dela estimular o fomento à cultura, garantir o financiamento e a manutenção e democratizar o acesso e a produção artística e cultural. Durante esse período, que se iniciou em 2023 e se encerra em 2027, vão ser destinados 3 bilhões de reais para estados e municípios, numa dinâmica onde, nesse ano, a gente executa o recurso que a gente recebeu no ano passado. Ao todo, o Rio Grande do Norte recebeu 56 milhões de reais, sendo que desse montante, 29,6 milhões são destinados para o Estado, e é desse recurso que a gente está tratando aqui, e outros 29,9 milhões foram distribuídos, ou vão ser distribuídos, entre os 167 municípios potiguares. Aqui, algumas das ações que podem ser promovidas pelos editais da PENAB: fomento, premiação cultural, formações, aquisição de bens culturais, obras e reformas em equipamentos culturais e manutenção de espaços e grupos culturais. Falando um pouco sobre o nosso plano de ação, e aí cabe salientar que os valores aqui estipulados podem ser alterados, então a ideia é que, a partir das escutas e do nosso formulário, a gente consiga entender melhor como movimentar, como manejar esse recurso. O nosso plano de ação conta, em ações gerais, com quase 26 milhões de reais, sendo que desse montante, 5% são destinados a custos operacionais, 14,6 milhões para o fomento cultural, obras, reformas e aquisições de bens culturais contam com 5 milhões, e subsídio e manutenção de espaços e organizações culturais com outros 5 milhões. Uma outra ressalva: as normativas da PENAB já trazem a necessidade de implementação da Política Nacional Cultura Viva, e a destinação mínima de recursos é de 10% do montante recebido. O nosso plano de ação prevê a destinação de 12,5%, que dá aí 3,7 milhões de reais, sendo distribuídos um pouco mais de 3 milhões para pontos de cultura e 500 mil para pontões. A metodologia da nossa escuta pública parte do aproveitamento de um acúmulo do acúmulo dos diálogos da LPG, que aconteceram no segundo semestre do ano passado. São mais de 100 horas de gravação disponíveis para o público, e nesse momento, para a estruturação da PENAB,
a gente decidiu aprofundar e qualificar mais essas discussões. Então, na semana passada, a gente começou a nossa escuta ouvindo as representações de segmentos das cotas obrigatórias, para entender melhor a participação desses públicos nos editais culturais, e essa semana a gente está fazendo uma escuta aberta à sociedade, dividida aí nos diversos segmentos culturais, e em paralelo a isso também tem o nosso formulário, onde é possível registrar uma participação mais relacionada ao nosso plano de ação. A Instrução Normativa MIC número 10 vai dizer que em todos os editais de fomento realizados com recursos da PENAB, 25% das vagas têm que ser destinadas para pessoas negras, 10% para pessoas indígenas e 5% para pessoas com deficiência. Aqui, um pouco das orientações para a participação na sala virtual. São 3 minutos por fala e é possível se inscrever mais de uma vez. Então, se você sente que nos 3 minutos você não vai conseguir expor tudo que você precisa, a gente pede que você encerre a fala no tempo e se reinscreva para falar em seguida. No chat, a gente vai avisar quando estiver faltando 1 minuto, 30 segundos e 10 segundos para encerrar a fala. E é importante, mais uma vez, falando, que vocês observem esse tempo para respeitar o direito à fala de todos. Durante as falas, nós vamos gerenciar o microfone dos participantes para garantir que todos sejam ouvidos, e as falas se encerram 30 minutos antes do final da reunião, ou seja, às 8h30. Mas, se houver uma alta demanda de inscrições, a gente encerra antes e avisa vocês. Aqui é uma pergunta de partida, uma primeira provocação. Quais ações vocês consideram importantes para serem implementadas na PNAB-RN em 2024? Então, as inscrições estão abertas. Para se inscrever é só levantar a mão, que a gente vai controlando aqui, fazendo uma lista e chamando, tá? E aí alguns avisos importantes. Antes de passar a palavra para vocês, no chat eu vou colocar o link de uma cartilha do MIC que aprofunda mais o conhecimento sobre o que é a PNAB para os interessados. Além disso, vou colocar a nossa lista de presença, e é importante que todos preencham e registrem a participação, e também o link para o nosso formulário de consulta pública. Só mais uma informação, esse aqui a Leca já falou, mas eu volto a frisar, é um espaço livre de manifestação, então a gente incentiva vocês que se manifestem da forma que se sentirem mais confortáveis, tá? Então, não tenham medo de se manifestar. É isso. Eu vou começar a colocar os links aqui no nosso chat. Leca, você quer complementar? Acho que sim, só ressaltar isso mesmo, né? Lembrar para quem ainda não participou, né, das escutas anteriores, que é realmente um momento de escuta, né? Como a gente já falou, a gente vai, a intenção é interferir o mínimo possível, que vocês se baseiem, né? A partir dessa pergunta norteadora que a gente colocou aí, são nas especificidades de vocês, né? Que ações vocês acreditam que devem ser implementadas? Então, a gente está aqui realmente a ouvidos, para, enfim, tentar entender, escutar principalmente, né, assim, as proposições, as sugestões de vocês, tá? Então, aqui no Meet tem essa ferramentazinha aqui da mão, né, levantar a mãozinha, e a gente vai fazendo essa sequência e vai convocando vocês à medida que vocês forem falando, tá bom? Estamos... Tá tudo ok? Quem gostaria de começar?
O Martin Lucas é o nosso primeiro inscrito. Martin, a palavra está com você. Boa noite a todas e todos. Eu sou artista urbano, faço parte do setorial de arte urbana daqui do Rio Grande do Norte. E há poucas semanas, cerca de 50 artistas urbanos do estado se reuniram para falar sobre um edital que é realizado pela cidade, né, pela Prefeitura de Natal, mas que tem muito embasamento também para o estado. E através dessa reunião, nós artistas conseguimos criar aqui alguns projetos que podem ser de utilidade para a lei. Eu vou citar aqui. Primeiro seria um edital de fomento, né, à arte urbana, através de propostas mesmo de trabalhos artísticos e com divisórias de tempo de produção. No caso, são intervenções de arte urbana entre grafite, stencil, lambe e instalações no meio urbano, né, vendo que a gente já tem linguagens dentro da arte urbana, tirando só a própria pintura, né. E esse projeto também ele pode ser dividido em paredes verticais, valores diferentes, que seria em torno de 250 metros quadrados, superfície a partir de 3 metros de altura, e valores e trabalhos horizontais, né? Seriam superfícies com até 3,5 metros de altura, né? Um valor a partir de R$ 200 o metro quadrado, certo? Também temos ações educativas, né? A gente pensou em ações educativas, sempre tem esse processo de oficina, eventos de arte urbana, tanto na rua como em exposições solo, exposições múltiplas também, como temos alguns exemplos aqui na cidade do leilão silencioso. Temos também trabalhos voltados a empenas, né, no caso de prédios, que são, principalmente pela nova lei de verticalização da cidade, felizmente ou infelizmente, a gente precisa aproveitar isso, e também com os prédios que a gente já tem, né, a gente percebe que em muitas cidades e estados, tanto aqui do Nordeste como do Sudeste, enfim, vem crescendo esse tipo de turismo, né, o turismo artístico urbano, vem fomentando muitas cidades, isso é muito importante. A gente sabe que a gente vive num momento agora de fomento de turismo. Eu só tem 10 segundos, então eu vou continuar a minha fala depois. É isso. Beleza. Martin, desculpa, Eloy. Coletivas convivências criativas, né, solicitou, eu acredito que para a gente também é importante, se possível, coloca essas especificidades aqui no chat também, que aí nos ajuda também nesse momento de catalogação, certo? Das ideias, como tem algumas coisas mais específicas, tá bom, Martim? Obrigado, Martim. Passo a palavra para o R. Rodrigo. Boa noite. Estão ouvindo? Eu sou o R, eu faço parte do coletivo Mar, né? E também do setorial de arte urbana. Trabalho com grafite na cidade e outras cidades e por outros estados também, né? Na verdade, eu vim aqui só pontuar algumas pequenas propostas diretas para a arte urbana, assim, o grafite em si, e as outras artes que fazem parte, o stencil, o lambe, complementando a fala do Martim, no caso. Eu penso o seguinte, assim, como a grande maioria dos artistas se concentram na região metropolitana, e creio que o edital, né, vai ter que atingir todas as regiões do estado, ou o máximo possível,
que seria a proposição desses painéis de artes dos artistas daqui da cidade, que possam propor para outras cidades que ele tenha afinidade. Por exemplo, eu posso propor em Currais Novos, outro artista pode propor em Caicó, e assim vai. Então, que as artes possam ser levadas a demais cidades, né, do RN. E isso no formato de painéis, né, tanto horizontal, vertical, e também que possam, que o PENAB possa contribuir para os festivais que a gente organiza, né. Nós sempre organizamos festivais de grafite, encontros, mutirões, e alguns deles são a nível nacional, que a gente consegue trazer artistas de outros estados. Sempre a gente trabalha esse intercâmbio, né? Nós participamos sempre de outros festivais, como recentemente eu fui para o Street of Stars, no Paraná. Estou indo para o Acre Grafite agora, não sei como, mas eu vou em julho. Então, aqui no estado nós temos o Poti Grafite, né? Tem o Acre o Poço em Cores, né? O Poço em Cores a gente fez já 5 edições, que acontece lá em Poço Branco. Tem do nosso coletivo, que é o Festival Mar, que a gente organiza o Festival Mar e o A Cor da Rua, né? Inclusive o Festival Mar a gente conseguiu na Aldir Blanc de 2000, a primeira que teve, de ser contemplado, e a gente fez como era durante a pandemia, a gente fez um evento online com a participação de 100 artistas locais e nacionais. Tem o Trampolim, que acontece em Parnamirim, Maruim, que acontece ali nas Rocas, no Maruim, na comunidade do Maruim, entre outros, né? Tem o Africores, tem diversos outros menores, tem o Rap Representa, o Rap é Compromisso, o Rap Representa, tem vários outros. Mas o que eu gostaria de focar é que, tipo assim, isso aí, que sejam contemplados esses eventos que tenham continuidade desses eventos, e que os artistas possam propor para outras cidades também a produção de painéis, oficinas, né, para que cheguem a outras cidades. É isso aí, mais ou menos isso. Obrigado. Eu passo a palavra para o Johann Jordi. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Johan. Eu sou liderança da comunidade Ballroom, que é uma cultura LGBT, e também cultura urbana, também se enquadra. E eu gostaria de propor, em relação ao apoio da PN. A gente espera, deixa eu só organizar os pensamentos. Na verdade, a questão maior que eu queria propor é em relação à participação de pessoas trans nos editais. Então, entendendo que a comunidade trans e a comunidade Ballroom, na verdade, ela é liderada por pessoas trans, ela é uma comunidade que acolhe pessoas trans, e a gente também sente muito essa demanda e essa dificuldade de participar dos editais. Então, a gente já vem tentando inscrições em editais públicos, tanto a nível estadual como a nível da cidade, da prefeitura, a gente não tem conseguido. Acho que existe uma dificuldade ainda de entender qual é a linguagem Ballroom cultural para com os órgãos de cultura. A gente tem conseguido fazer um trabalho em conjunto já com a Fundação José Augusto, então a gente conseguiu fazer alguns eventos ali nos aparelhos públicos que a Fundação José Augusto gerencia, mas é sempre tudo muito precário porque a gente não tem acesso à verba dos editais. Então, por isso que a gente vem se organizando para conseguir participar mais dessas escutas públicas e conseguir participar mais, assim, para trazer e divulgar a linguagem do que é a Ballroom. Então, a Ballroom é uma cultura de comunidade que a gente diz assim, comunidade LGBT, onde as pessoas que fazem parte desses grupos minoritários se encontram, se ajudam e se apoiam através da dança, através da música, através das artes cênicas. Então, a cultura Ballroom trabalha todas essas linguagens, e a gente tem percebido que, a nível nacional,
a comunidade tem ganhado destaque, tem ganhado acesso, então na região sul, na região sudeste, e até mais ali para o sul da região nordeste, a gente percebe que as pessoas estão conseguindo acessar editais, estão conseguindo fazer eventos maiores e coisa que a gente aqui no Nordeste não tem conseguido. Então, apesar da gente ter o apoio da FJA ali para ter acesso aos aparelhos públicos, como a Pinacoteca ou o Museu da Rampa, a gente não consegue executar os nossos bailes, os bailes que são os eventos que precisariam ali de um apoio maior, a gente não está conseguindo fazer. Outro ponto também é que a gente também faz muito treinos, justamente porque a gente está falando de dança, de música, e a gente também precisaria ali de apoio nesse sentido. Então, gostaria de contar com a Aldir Blanc nesse sentido, para que a gente pudesse considerar esses pontos que eu venho trazendo, representando a comunidade. E aí, acho que basicamente é isso. Já finalizo a minha fala. Obrigado. Obrigado, Johan. Eu passo a palavra para PGCS Tecnologia. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Eu pedi para participar aqui porque eu estou vendo que essa reunião não está havendo uma demanda tão grande, né, assim, de comunicação, o pessoal está mais para ouvir do que para expor algum pedido, alguma necessidade. E tenho acompanhado as reuniões, né, como o Leca e Eloy, os meninos têm percebido a minha presença. Eu sou do setor de jogos eletrônicos, sou programador de jogos eletrônicos na PGCS Tecnologia. Desculpa, eu não lembro se eu me apresentei, mas meu nome é Beto, tá? E estou entrando aqui simplesmente para fazer eu ouvi aí as duas conversas, né, iniciais da reunião de vocês, peço licença por isso. E estou entrando para fazer uma coisa diferente aqui. Eu gostaria porque é muito difícil, a tecnologia, ela está chegando, como é que eu posso dizer? Em alguns projetos a gente consegue fazer essa união da tecnologia com a cultura palpável, né, que é a arte, o teatro de rua, enfim, o desenho. A, e eu gostaria de fazer um convite. Eu ouvi aí, eu não sei quem foi que acabou de falar, desculpa, eu perdi o contato. Foi Johan, é isso? Não lembro quem foi que acabou de falar, que estava representando, se não me engano, aí a turma do LGBT, né? Esse pessoal, né? Então, eu gostaria de fazer um convite. Eu ouvi ele falar que é difícil, que foi difícil é sempre difícil de entrar em editais. Nós estamos com um projeto que nós estamos fazendo essa ponte entre a tecnologia e a cultura palpável. Então, tanto para os meninos aí, o Martin, o R, que fazem piche, que fazem, né, desenho de rua, esse tipo de coisa, se quiser expandir essa arte e trazer essa arte para um jogo digital, a gente está à disposição, tá? É só procurar RPG CS Tecnologia, que a gente com certeza gostaria muito de trabalhar dessa forma. Eu tenho certeza que unindo as artes aí a gente pode alcançar um resultado bem bacana, inclusive também com os meninos aí que acabaram de falar aí, né, que estão com dificuldade de entrar nos editais. Eu tenho certeza que é possível a gente fazer uma união bacana aí, tá? Então, eu só queria deixar essa minha contribuição, digamos assim, né? Vou ficar aqui quietinho observando o trabalho de vocês aí, a reunião. Obrigado pelo espaço e boa comunicação para vocês, tá bom? Obrigado, acho bem bacana que haja esse, acho que eu posso dizer intercâmbio, talvez, não sei, entre os segmentos. É um tipo, eu acho que é bem aplicado assim, Eloy. Nós já fizemos isso, inclusive, na cidade de Currais Novos. Nós fizemos um projeto lá que unia tanto o teatro como a própria obra de Zila Mamede. A gente conseguiu desenvolver um jogo de computador bem bacana com tudo isso. Então, é por isso que eu, assistindo aqui o relato de vocês, né, do Martin, que eu acho fantástica a arte de rua, e dos meninos que falaram aí agora que estão com dificuldade de entrar nos editais, né, eu acho que foi o Johan que falou. Então, assim, sintam-se de verdade bem convidados. A gente tem umas propostas bem interessantes para adicionar vocês aqui e a gente fazer um negócio bem bacana aí. Muito obrigado. Mais uma vez, eu passo a palavra para o Martim Lucas. Martim?
Bem, eu acho que o Martin está com algum problema lá na conexão. Ai, não, foi mal, gente. Eu tava assim, tava falando aqui, falando, achei que tava saindo áudio. A palavra está com você, tá bom? Tá Vou bom, reiniciar o tempo aqui. Vou iniciar, na obrigado. verdade. Obrigado. Primeiro, agradecer o convite. E segundo, na verdade, a gente está querendo saber do setorial de arte urbana como vai ser a procedência desses editais que a gente colocou para vocês. Né? Como nós vamos saber se isso vai estar lá na PENAB, se esses projetos estão sendo escutados mesmo, né? As nossas demandas vão estar escritas lá, como vai funcionar essa parte. Vai ter uma próxima reunião, vocês vão apresentar para a gente dar uma lida na escrita de vocês, e a gente vai dar um feedback de novo, para ver se é isso mesmo, como é. Martin, a ideia é que a gente, tendo encerrado aqui as escutas e depois de finalizar o período de preenchimento do formulário, sente e discuta os resultados que a gente tem, tanto esses aqui das escutas quanto do formulário, organize todo esse conhecimento, depois faça uma devolutiva para vocês, tá? E eu não posso afirmar isso, mas eu acho que em algum momento para frente a gente vai deliberar também sobre a possibilidade de publicar a minuta dos editais, né? A gente precisa estudar a melhor forma de operacionalizar isso, tá bom? Tá bom. Então, desculpa, não ficou certo na minha cabeça aqui. Vocês estão escutando a gente, vão escrever, e a gente tem uma outra reunião após essa leitura desses editais. A nossa metodologia, Martim, ela ainda não está definida, tá? Então, assim, a gente pode ser que a gente faça uma reunião de escuta sobre a nossa proposta, pode ser que a gente disponibilize um formulário, por exemplo, para vocês nos darem retorno sobre a proposta. Então, assim, a nossa metodologia desse retorno ainda não está definida, tá? Só para a gente não bater o martelo e dizer que vai ser de tal forma, mas, sim, a gente vai escutar vocês, a gente está fazendo primeiro esse momento de escuta, para entender as proposições, para a gente montar uma proposta e apresentar. Mas a forma como a gente vai ouvi-los novamente, né, a metodologia ainda não está definida, beleza? E eu estava consultando o pessoal aqui, eles me informaram que a disponibilização da minuta dos editais vai acontecer, tá? Como a Marina está falando no chat, a gente precisa readequar aí as próximas etapas, pós-ladeamento do pai e tudo mais, então agora a gente vai ter mais tempo para se deter e melhor analisar os resultados, tá bom? Certo, só para fixar as propostas, a gente está colocando, eu e o R, a gente está colocando aqui no chat, tá bom? Podem colocar no chat, é ótimo para a gente, não só a tela aqui da reunião está sendo gravada, mas também o chat é gravado, então lá na frente a gente consegue, quando a gente for analisar aqui os resultados, a gente consegue voltar no chat e pegar as proposições, tudo bem? Fora isso, facilita também o trabalho do pessoal que está fazendo a relatoria. Eu posso Mas assim, bem rapidinho, só para complementar, Eloy, desculpa. Mas, assim, se preferirem se expressar também, né, por vídeo, por áudio, não tem problema, tá? É só porque o Martim estava colocando algumas especificações, aí a gente achou melhor solicitar que coloque também pelo chat, que fica mais fácil da gente visualizar. Mas, quem quiser se manifestar, né, enfim, propor apenas por áudio ou por vídeo, fique à vontade, tá bom? Desculpa, Eloy, não interrompo mais. Imagina, eu passo a palavra para o Johan. Bom, pessoal, eu vou só trazer um ponto que eu também lembrei, que eu acho que seria importante ter as instituições apoiando nesse sentido,
é justamente em relação a essa questão da dificuldade do acesso, que eu acho que a gente poderia ter algumas formações ou consultorias, principalmente voltado para pessoas LGBTs, e principalmente aquelas que estão ali em locais de mais vulnerabilidade, que não têm muito acesso, às vezes nem sabem da existência dos editais e nem sabem como se inscrever, muito menos como redigir, fazer a proposta, o plano de trabalho. Então, acho que a gente poderia ter algumas formações nesse sentido, para tornar um pouco mais democrático o processo. E também, só trazendo ali a questão que o Celito colocou, acho que seria, sim, muito importante que a gente tivesse o edital específico para pessoas LGBTQIAPN+. Então, seria ótimo que a gente pudesse ter essa garantia e conseguir aí tá acessando esses espaços com certa facilidade, já que para a gente está sendo um pouco difícil alcançar. E aí acaba que a gente faz as coisas muito no, de forma muito precária também. Isso, por exemplo, a gente precisa de uma estrutura básica para fazer os treinos das comunidades. Então, os treinos das comunidades acontecem 3 vezes, 2 vezes por semana, e acaba que a gente vai para a praça fazer. Às vezes a gente não tem acesso nem à estrutura com um chão, água ou um banheiro disponível. Então, acho que muitas pessoas já viram a gente fazendo essas movimentações na Praça Cívica ou na praça ali do Disco, em Ponta Negra, dentro da própria UFRN, mas acho que seria bom também a gente pensar em algum tipo de categoria. Eu não sei se alguma das categorias que já existe se enquadra, para a gente conseguir trazer e prestar e dar esse apoio mínimo à comunidade, e para a gente conseguir fazer os nossos treinos para que a gente consiga chegar na BOL, que é o momento de celebração, que é o momento de competição também, né, que a gente tem e a gente faz e a BAL acontece. Mas acho que é isso, e obrigado, pessoal, pelo espaço. Obrigado, Johan. Tem mais alguém para falar aqui agora? Eu acho que não, né, Eloy, nesse momento? Não, o senhor pode me informar o seu nome, por favor? Esqueci, perdão. Beto, Beto, eu vou mandar aqui no chat aqui e fica registrado. Obrigado, a palavra está com o senhor. Veja só, olha que situação, Eloy. Você, Leca, as meninas aí, Mário, todo mundo que está, né, participando de todas essas reuniões, vejam tanto de diversidade que nós temos. Eu falo não com relação eu falo com relação às linhas, porque observe, na reunião passada foi discutido, acho que era circo, né? Foi circo, né? A passada agora, foi isso, Leca? Acho que foi, né? Foi, né, Eloy? Foi circo, né? A última agora foi teatro e dança, e a primeira da tarde foi cultura popular e movimentos populares. Mas, enfim, a gente tinha realmente bastante pessoas do circo nessa primeira. Muito bem. Aí veja só, quando a gente fala em regionalização, quando a gente fala em subdividir os valores, nós temos que observar que não pode ser uma coisa genérica, porque, como foi bem falado na reunião passada, teatro, por exemplo, é muito mais forte no interior, né, as questões de oficinas e tudo mais. Aqui, aqui na capital e região metropolitana prevalece mais o audiovisual, e a gente vê nitidamente que, né, nessa reunião agora, os meninos, né, da arte de rua, né, é muito mais evidente aqui na capital. Então, temos que avaliar, além o regional, ele tem que ser, não sei como é que eu posso dizer isso, ele tem que ser avaliado. Eu acho que é muito interessante a gente estudar os dados que nós temos da Paulo Gustavo, porque, assim, a questão de inscrição, de quantidade de inscrições, você está entendendo? Não que a gente vá limitar, mas que a gente vá se basear nisso aí para que consiga dividir e compartilhar o aporte de uma forma mais igualitária. Porque em algumas regiões, alguns espaços, em algumas cidades, vai ter mais um tipo de linha do que em outras cidades. Deu para entender? Ficou claro? Eu acho que sim, né? Eu consegui. Ficou claro, sim. Enfim, eu passo a palavra. Acho que alguém aí levantou a mão. Fica à vontade.
Só rapidinho, só para complementar, assim, a fala de Beto, a gente entendi, sim, o que você falou. Talvez hoje, nesse momento aqui, a gente não tenha tantos representantes, pelo menos assim, né, que se posicionaram, né, até agora, enfim, que não sejam, né, da região metropolitana, mas nos diálogos, né, da Paulo Gustavo, a gente teve, sim, uma quantidade bem considerável de pessoas, né, da cultura urbana, da cultura periférica, da cultura hip hop, do interior, Currais Novos, Caicó, me recordo com bastante nitidez, sabe? Então, assim, acho que nesse momento a gente não tem, até agora, né, assim, que se manifestaram aqui a gente não tem, mas a gente tem bastante. Eu me recordo muito dos diálogos, né, da Paulo Gustavo, que a gente teve bastante diálogos produtivos, né, e considerações e proposições também vindas dos demais cidades, né, cidades que não são da região metropolitana, tá? Só para deixar também registrado esse ponto. Fantástico, Leca. Bacana. Obrigado, Leca. Obrigado, Beto. Eu estava falando aqui com o microfone desligado. Eu passo a palavra para o Leandro Vale. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Ouvimos sim. Boa noite. Bom, meu nome é Leandro da Silva Vale, né? Eu sou artista do movimento funk e eu não sei se alguém já trouxe essa pauta aqui, mas queria muito tá tentando trazer o funk para dentro desses editais e que quem toma conta desses editais, nos bastidores desses editais, dessem uma olhadazinha mais. Eu não gosto de falar a palavra com mais respeito, que parece que está desrespeitando, mas com mais afinco, sabe, para o nosso movimento, que eu sinto que a gente, às vezes, é um pouco esquecido e colocado dentro de um bolo maior, que, por exemplo, como a gente está aqui, né, a questão da cultura periférica, só que, assim, dentro da periferia tem 1 milhão de formas de cultura, sabe? E o funk aqui no estado, ele já tem uma história absurda de grande. A gente pegar na década de 90, a gente já tinha MCs desde Guarapes, MCs que cantavam para torcidas organizadas, que aí entra também pela década de 2000. A gente tinha, por exemplo, o Clube da Massa, com o DJ Flávio na 96. A gente já teve o Claudinho Bochecha tocando aqui no espaço na sede do América de Natal, do Clube de Futebol. Então, assim, é uma cultura que ela está aqui há muito tempo, sabe? E, às vezes, não é vista e nem lembrada por esses setores. E eu acredito que não é nem por uma questão de maldade, mas, às vezes, é uma questão de desconhecer mesmo, sabe? E, talvez, a face de desconhecer não gere o interesse de procurar saber que existe. Porque, se a gente for ver, por exemplo, eu pego 11 anos atrás, em 2013, a gente fez a maior ação solidária da história desse estado independente. A gente juntou 1,6 toneladas de alimento para doar no Natal, no Paço da Pátria. Então, assim, é uma cultura que ela está aí, uma cultura que ela precisa de visibilidade, e eu peço muito que vocês lembrem um pouquinho de carinho da gente, sabe? Porque, assim, tudo bem que a gente faz parte desse bolo maior que é a cultura periférica, mas, assim, como até a menina falou, que tem a questão do hip hop e tal, o funk, ele também tá aí. Por mais que queiram colocar a gente em uma outra caixinha, não, o funk, ele é um movimento único e independente, sabe? E era massa que dessem essa visão pra gente e olhassem com carinho também para não ocorrer o risco de pessoas que não são do funk acabarem pegando essa grana que talvez possa ser destinada, sabe? Dá uma olhadinha no currículo e na caminhada das pessoas que vão se inscrever. No mais é isso, é só uma olhadinha mais pro funk, beleza? Muito obrigado. Obrigado, Leandro. Parabéns pela fala. De antemão, já convido você a compartilhar com seus colegas o nosso formulário de consulta pública. Eu acho que é um segmento que precisa realmente ser mais ouvido. E é isso, né? Vamos em frente.
Eu passo a palavra para o Dionísio do Apodi. Opa, boa noite, gente. Prazer estar aqui com vocês. Participei da anterior também, do teatro, que faço parte, né? Era teatro e dança, eu faço parte do teatro. Só me apresentando, meu nome é Dionísio do Apodi, moro em Mossoró, sou do grupo de teatro Pessoal do Tarará, daqui de Mossoró, que tem um ponto de cultura, acredito, desde 2000. Opa, está quase descarregando aqui, deixa eu só colocar a gente aqui rapidinho. Epa, colocar aqui na tomada. Pronto, maravilha. Então, o grupo que eu faço parte é um ponto de cultura, acho que desde 2009, 2008, por aí, aqui do Rio Grande do Norte, que é o ponto de cultura Baixinha Berço das Artes, que funciona numa comunidade aqui de Mossoró. Também sou integrante, sou cooperado, né, faço parte da Cooperativa de Cultura Potiguar, que agrega vários segmentos artísticos, e também integro o Comitê de Cultura do Rio Grande do Norte. Queria só... tem algumas coisas, não vai dar para falar em 3 minutos, mas eu volto a me inscrever em seguida, né, depois que os companheiros falarem, mas queria começar pontuando sobre essa questão que até a companheira Leca mencionou aí, respondendo ao Beto, né, dos jogos, do PGCS Tecnologia, em relação porque não tem como a gente ter, assim, não tem como a gente ter uma noção do que é o nosso Estado, porque a gente não tem um mapeamento, né, do Estado, de quem são os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, que estão no interior, que estão na capital, que estão nas zonas rurais, que estão na periferia. Tudo que a gente conhece a respeito disso é em relação a quem está aqui. E esse estar aqui na rede social, assim, através nessa escuta virtual, ela é boa porque aproxima, mas ao mesmo tempo ela acaba tirando, né, assim, muita gente que está na invisibilidade. Aí não tem como a gente saber, assim, para destinar mais recursos para isso nesse lugar, porque tem mais. Porque aqui em Mossoró mesmo, aqui na região, esse movimento, assim, tem um movimento de hip hop, de cultura urbana muito forte aqui, sabe? Mossoró, região, e às vezes, assim, por não chegar na capital, acaba parecendo que não existe. Como também na própria zona rural, eu volto a falar daqui a pouquinho, quando tiver a oportunidade, porque está chegando ao final os 10 segundos, mas, assim, a gente não tem um banco de dados, a gente não tem um mapeamento disso. Eu acho até que o Comitê de Cultura do Rio Grande do Norte, do qual eu integro, uma das funções é fazer, né, construir um mapeamento. Estamos, nesse momento, fazendo mapeamento das instituições ligadas ao poder público e depois dos agentes, que é uma coisa muito difícil, mas que é muito importante para a gente saber quem são os trabalhadores e trabalhadoras. Depois eu retorno, gente. Obrigado. Dionísio, eu vou só consultar aqui, uma pessoa levantou a mão e abaixou, tá? Pedro Leonardo, você deseja se manifestar? Por falta de resposta, eu te devolvo a palavra, tá, Dionísio? Pode prosseguir. Obrigado. Sim, Mossoró tem essa turma toda e tem muito mais também. Maravilha. Então, a gente não tem um mapeamento, e o mapeamento ele é fundamental, porque você ir buscar, por exemplo, quem reside nas periferias, naquele lugar, porque às vezes tem uma pessoa fazendo, que é importante, que lá no seu lugar distante, que ninguém tem conhecimento, realiza um trabalho de aglutinação cultural, importante, sabe, para aquilo, e não está constando, por exemplo, num banco de dados. Eu sei que a Fundação José Augusto, pela Lei Aldir Blanc I, deve ter um banco de dados assim bem grande, porque a Aldir Blanc I descentralizou muito, a gente viu muita gente, né, muito mestre, muita gente simples, né, com aqueles documentários de 5 minutos, aquelas coisas todas. Então, assim, esse banco de dados ele é importante, mas ele ainda não diz onde estão
todos os trabalhadores e trabalhadoras de cultura do Rio Grande do Norte, porque muitos também, apesar de ter descentralizado muito, muitos não tiveram acesso por uma série de questões, e às vezes até, eu vejo muito, às vezes, o poder público assim, justificando, nós abrimos esse edital, mas não teve inscrito, mas às vezes os inscritos é pela falta de mobilização, sabe? Eu sei da dificuldade disso, de como né, com pouco pessoal você tentar mobilizar, acho que até o comitê vai dar uma força nessa questão, mas não é por não ter inscritos que não tem aquelas pessoas. Por exemplo, eu queria muito falar numa coisa aqui, que é a zona rural que eu já falei na reunião anterior, na escuta anterior, mas falar que a zona rural, por exemplo, aqui na região de Apodi, eu conheço uma série de mestres que eles são desconhecidos para o restante do estado. Eu e minha companheira, a gente fez uma série intitulada Mestre do Apodi, a gente conseguiu registrar 7, mas tem muitos lá naquela região escondidos, né? Mas realizando um trabalho importante, então, e a maior parte sem saber, mal sabendo assinar o nome. E aí, assim, eu trago de volta uma questão que eu coloquei na reunião anterior, da simplificação dos editais para as zonas rurais, sabe? Deles serem mais simplificados, e nesse caso dos mestres, da gente poder utilizar uma coisa que já consta, já tem, que já tenha sido utilizado em vários editais, que é a história municípios, a gente viu realizando um ou outro, que é a história de você poder gravar o projeto, né? Eu até à tarde tinha falado em 4 perguntas, que essas 4 perguntas podem nortear um projeto para uma pessoa simples que não sabe escrever, né? Que é você fazer 4 perguntas que oralmente a pessoa pode responder. Quem é você? O que você faz? O que você quer fazer? E o que você precisa para fazer? Qualquer pessoa sabe responder isso. Uma pessoa que quer expor numa feira, uma barraquinha de